Muitas vezes, uma luta é definida logo no momento em que você faz boas pegadas. As boas pegadas, principalmente se você tiver, por exemplo, por baixo, jogando por baixo, vai matar a mobilidade desse cara. Você não vai perder a conexão com esse cara. E se você não perde a conexão com esse cara, primeiro, ele não te passa. Segunda coisa, você vai ter muito mais facilidade para angular, para construir seus ataques. Todos com base em fundamentos. Você não precisa ficar decorando técnica para isso. Mas o lance principal é como é que eu estabeleço boas pegadas. Quando fazer elas? Aonde fazê-las? E como ter condição física, força e resistência para conseguir manter essa parada. Manter elas, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre estudei treinamento físico, eu fiz Unicamp, sempre lidei com treino, tanto para mim quanto para algumas pessoas, atletas e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre vi, inclusive tem um episódio muito interessante comigo mesmo, é a questão da pegada enfraquecer durante um processo, durante a luta. É muito comum isso acontecer. Então até me lembro uma vez, cara, eu tava lutando e eu tava na final, né? Se não me engano, o campeonato tinha 3 lutas. Primeira luta já senti bem a pegada, segunda luta eu senti pra caraca que meu antebraço empedrou, meu irmão. Eu não conseguia fazer a pegada firme. Ok? Eu não conseguia fazer. Isso foi na final de um circuito paulista. Tava de faixa azul. E eu tava muito bem, Resumo da história, cara, eu ganhei. Mas eu saí daquele lugar falando o seguinte pra mim: eu vou treinar pegadas, cara. E eu preciso treinar pegada, porque não tem como eu entrar de novo num campeonato com essa sensação que é horrível. De você, tá com a pegada totalmente destruída, você não tem força, você fecha a mão, você não tem força. Graças a Deus o cara também tava assim, então eu tive a sorte de eu não competir contra alguém que estava melhor fisicamente que eu. Essa foi a minha sorte. Porque eu não estabeleci boas pegadas no começo. O cara fez errado, então ele me deu brecha e tudo mais. Porém, eu não posso contar com isso só. Eu tenho que ser inteligente. Muitas vezes você que tá fazendo guarda, você começa no jiu-jitsu, você vai chamar o cara para uma guarda, você vai começar a estabelecer sua construção de ataques, e o principal erro que você comete é qual? É onde fazer as pegadas. É como fazer as pegadas. E é sustentar essas pegadas que você fez, se fez certo, se não errou no primeiro momento, até o final da luta. O que é muito difícil. O que eu mais vejo, cara, é o cara tomando passagem porque ele tenta ficar organizando a pegada dele, ajustando a pegadinha dele lá. Sabe? Olha, primeiro eu vou ter que vir aqui. Porque ninguém contou pra você, e então eu vou assumir essa função, que você, cara, não precisa aprender a fazer uma pegada específica no começo. Você pode construir suas pegadas. Ou seja, como eu sempre falo nesse canal, que o jiu-jitsu é um processo de construção, e se você for pensar na essência da luta, que não tem tempo como tem em um campeonato, é luta até pegar, até o final, qual é o diferencial de um bom lutador? Saber suportar e ser inteligente o suficiente para construir ataques e chegar devagar em certas posições de domínio e só progredir. É uma ideia de progressão, não chegada no resultado final. Quando você simplesmente entende que você tem que fazer tal pegada desse jeito, você vai buscar ela. Você não entendeu que de repente se você bate a mão, por exemplo, se você tá aqui, você bate a mão, o pano que tá aqui já vai sobrar para você consegue pegar rápido isso, e depois você vai estruturando as outras pegadas. Você vai transitando sobre elas. Se ninguém te entendeu, ninguém te disse isso. Por isso essa ideia de como fazer uma boa pegada, aonde fazer uma boa pegada, é menos importante do que a ideia de como eu construo uma boa pegada. Perfeito? É menos importante. Por quê? Como eu construo uma boa pegada é a realidade. Os caras vão te dar algo primeiro. Às vezes é uma gola, às vezes eles vão se aproximar com um braço, às vezes a perna chega antes de você, para você, e você consegue fazer uma boa pegada simplesmente de bater a mão em alguns certos pontos, sabe? Bater a mão, o pano já vem junto. O pano já vem junto com o movimento do teu dedo. Quando você faz isso daqui, ó, o que acontece com o teu dedo? Ó? Se você bate e traz, o seu dedo naturalmente já vem flexionando. Quando você bate e traz, ó, ele já começa a vir. Tem alguns pontos, por exemplo, aqui, ok? Aqui, ó, na manga, você não faz pegadinha guarda-chuva, não. E também lá nas pernas, que te ajudam bastante. Mas primeira coisa é, o que o cara tá aproximando de você para você pegar primeiro? É isso que você tem que olhar. E não é pensar muito.
O lance é não pensar muito. Inclusive, o movimento para você fazer a pegada não é ajustado. A gente não tem isso. No judô, se você for olhar, cara, perceba como os caras na Olimpíada, busca algumas lutas. Será que você acha que os caras entram bonitinho a queda? Às vezes, com a pegada tudo certinho? Não. É jiu-jiteiro que tem esse costume de ficar ajustando pegadinha. Não, isso aí leva tempo. E muitas vezes, quando você tenta ajustar de uma vez ou chegar logo numa pegada específica, você dá aí muito espaço e tempo para o cara que está por cima, principalmente, para passar a tua guarda, te finalizar, o que seja, cara, o que seja. Então vou falar aqui para você. Entenda uma coisa, pegada se constrói. Perfeito? A estratégia de pegadas, cara, de como você fazer, não tem bem aonde fazer, mas como construir. Bacana? E aí que tá. Tem uma diferenciação, essa nomenclatura eu não conheço, não sei se alguém falou, e eu juro por Deus que eu criei na minha cabeça isso daqui, porque para mim faz sentido. Pegadas de transição e pegadas fixas. Quais são as pegadas de transição? Aquelas que você fará para construir, para chegar nas pegadas fixas. São as pegadas primeiras. São as pegadas de você não faz com muito jeito, você dá um tapa ali pum, e já pega. É pegada rápida, é pegada que acontece em milésimo de segundo. Bateu, pum, pegou. São pegadas de transição. Por quê? Porque você não vai ficar nelas durante o tempo inteiro. Você fez, aproximou, travou a mobilidade do cara, porque você está em conexão, agora você vai ajustar. Agora você vai fazer um ajuste. Você não está tentando ajustar de uma vez. Entende a diferença? Você entende a diferença? A visão de jiu-jitsu foi contaminada, e ainda é, e deixa todo mundo meio imbecilizado na arte, de que você simplesmente tem que chegar e aprender algo em específico, uma técnica. Quando a gente vai para filosofia, cara, um dos princípios metafísicos, inclusive, porque a metafísica é basicamente, basicamente não, né, mas como que se estrutura a realidade, né, é a relação de causa e efeito, causalidade, princípio da causalidade, perfeito? Então, pô, se eu, sei lá, se isso aqui, qual que é a causa, por exemplo, desse negócio cair, minha mão ter jogado, a causa é minha mão, beleza? O efeito é o negocinho aqui ter caído do microfone. Ótimo. Qual é a causa de uma posição? Ou seja, quais são os porquês de algo? Quais são os porquês? É o que você quer saber como faixa branca. Qual é o porquê de tal coisa? Só que o seu professor, ou a maioria, na verdade, porque eu vou ser muito sincero com você, brasileiro não sabe ensinar jiu-jitsu, meu irmão. E vou dizer o porquê. Brasileiro, cara, tem uma cultura de ensino de jiu-jitsu que é basicamente assim, o cara é atleta. O cara ganhou o quê? Se ele ganhou alguma coisa, por exemplo, eu ganhei, mas foda-se. Eu não posso ficar falando palavrão aqui. Mas se exploda. Por quê? Porque isso não traz mérito nenhum no processo de ensino. E assim é feito no Brasil. O pessoal dá mérito a quem ganhou uma medalha, mas o cara não sabe ensinar, meu irmão. Não sabe, truta. Então qual que é a situação, meu irmão? Cara, qual que é a situação? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Você aprendeu que a causa das coisas são as próprias coisas. A causa das posições são as próprias posições. Por isso que quando você pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Muitas vezes a pessoa vai falar pra você porque é assim, porque a mão tem que ser, sabe? Ah, porque sim, porque sim. Não há justificativa. E no ponto de vista comportamental, toda vez que há um motivo, há uma justificativa, de fato, há um propósito por trás de algo, a gente entende aquilo, dá função para aquilo. Perfeito? Por que eu vou ler? Por que eu vou ler? Por que eu vou aprender Bhaskara? Sabe essa perguntinha besta? Se você não tiver uma função para aquilo que você faz, se torna desinteressante. E eu vou dizer melhor, fica nublado pro cara tá começando no jiu-jitsu, entender como que ele faz tal coisa, por que ele vai fazer tal coisa, né? Entendeu o jiu-jitsu, você não entendeu os porquês. Você que iniciou, a cabeça de quem inicia é uma cabeça que busca ininterruptamente o porquê das coisas, e ninguém te ensinou isso. É por isso que o brasileiro não ensina bem jiu-jitsu, porque ele não ensina o porquê, meu irmão. Ele ainda nem sabe o porquê. Sacou? Beleza. Então, se você entende isso, cara, você vai começar a perceber que tudo que você aprende, não só as pegadas, no jiu-jitsu, não só as pegadas, elas são, cara, muitas vezes
você tá condicionado a fazer algo, um scriptzinho, que te trava. Pegada é do mesmo jeito, irmão. Pegada é do mesmo jeito. Então você precisa entender essa diferença entre pegadas de transição e pegadas fixas. Porque isso, cara, isso faz com que você tenha clareza de como construir boas pegadas. Como, quando, aonde. Joia? Ótimo. Que são pegadas fixas, pegadas onde você de fato vai manter o cara ali por um tempo. Então às vezes é uma pegada na manga, guarda-chuva, vê uma pegada na boca da calça, pegada chata pra caramba essa da boca da calça, sabe? Pegada na gola, quebrando a postura. São pegadas fixas, onde você mantém, mas o cara, as pegadas de transição são pegadas onde eu faço elas, pura e simplesmente para aproximar meu oponente, travar a mobilidade dele e começar a estruturar outras pegadas minhas. Ok? Ok? Perfeito. Gabriel, mas como é que eu deixo minhas pegadas fortes, cara? Primeira coisa, o que eu mais vejo na internet, quando se trata de desenvolver força de pegada, é pura e simplesmente cara, ninguém precisa de estudar para fazer isso. O cara ensinando que você tem que botar o kimoninho lá na barra e ficar pendurado ou fazer barra. Pronto, só isso. É basicamente, ou ficar pegando anilha só. Tá, beleza, ok. Tem função? Tem função. Tem função, óbvio que tem função. Mas por que você está fazendo isso? Você sabe. Primeiro que você não sabe. Segunda coisa, você entende exatamente o que tem que ter num bom treino de pegada para deixá-las fortes? Você sabe? Eu vou te contar. A primeira coisa é, qual o movimento principal que está envolvido numa pegada? Flexores de dedo e de punho. Principalmente flexores de dedo. Toda musculatura de extensão, tanto de punho quanto de dedo, atua de forma isométrica. Muito mais de forma isométrica do que dinâmica. Portanto, nos exercícios que você passar, que você fizer, você tem que ter, óbvio, exercícios de extensão, de punho, principalmente de dedo, você não faz praticamente, né? Mas exercício de flexão de dedo e punho, pensando bastante em desenvolver esse dinamismo, isometria, principalmente de flexão de dedo. Principalmente de flexão de dedo. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que acontece muitas vezes no jiu-jitsu? Você tem rotação de punho. Ou seja, você tem um movimento de supinação e outro de pronação de punho. Joia. Ok. Aí me diz onde tem treino de pegada assim na maioria das vezes. Poucos lugares eu vejo. Sacou? Então você precisa ter um trabalho meio geral para desenvolver essa força. Não só porque isso evita, muitas vezes, sei lá, uma lesão que seja, mas isso trabalha a musculatura toda adjacente, satélite, sinergista dos movimentos. E sim, tem uma especificidade para o jiu-jitsu e tem transferência para o tatame. Você não é igual você correr e achar que você vai melhorar seu gás você correndo. Não, que não tem transferência, a transferência é baixa. Não. Você está fazendo algo que vai ter transferência para o tatame. Ou seja, o treino que você fizer em desenvolvendo essas musculaturas que eu falei, esses movimentos, né, fazendo esses movimentos exatamente, pegando um halter, por exemplo, rotacionando para cá e para lá, cara, você vai transferir isso para o tatame. Outra coisa que é importante, ter diferença entre exercícios dinâmicos e exercícios isométricos, porque isso faz total ligação com o desenvolvimento de força e desenvolvimento de resistência. Quando a gente está pensando em desenvolver força, a gente quer o quê? Mobilizar mais carga. Resistência é mobilizar uma carga durante um período. E principalmente no jiu-jitsu, o que a gente mais quer é resistência, mas a gente quer força também. A gente quer força nas pegadas. E a força, a gente vai trabalhar muito exercício dinâmico. Bastante exercício dinâmico. Com halter, principalmente, e anilhas, que seja, barra. Por quê? Porque eu consigo com maior facilidade progressão. E não tenho que ficar interrompendo o treino porque tá doendo minha mão, que é muito comum, principalmente quem não é atleta, vai ter uma certa dor, desconforto articular no início dos treinos de pegada. Então você precisa ter exercícios dinâmicos com peso mais gerais, né? Ou seja, não é só com kimono, para desenvolver força, progredir carga com mais facilidade, bacana, e não ter interrupção nos exercícios, que acontece muito por um desconforto articular. Agora, outra coisa que precisa também é um exercício específico que vai desenvolver mais resistência e que vai estimular mais essa isometria, principalmente de punho aqui e flexão de dedos.
perfeito, você precisa desse tipo de estímulo para fazer tua pegada ficar uma rocha, nego. Ficar forte, 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 de rasgar kimono. Sabe que isso aqui pega no cara, rasga o kimono? Acontece. Sabe, o cara não leva a tua pegada, estoura a tua pegada, mas você rasga o kimono dele. É assim que tem que ser a sua pegada. Forte, firme, realmente resistente, potente. Ok? Beleza. E por fim, Gabriel, o que precisa ter num treino de pegadas? Cara, você não pode esquecer, num treino de pegadas, de exercícios uniarticulares, unilaterais. Por quê? Porque quando a gente está falando de treino de exercício unilateral, a gente está falando de um princípio na ciência que é quanto menos massa muscular envolvida, menor a fadiga central do sistema nervoso central e mais peso eu consigo pegar. Se você tentar fazer uma remada com 2 halteres, ali você desce e faz com os halteres, você vai ver que você pega menos peso quando você faz bilateral, você pega as 2 mãos e faz junto, do que quando você faz unilateral, com uma mão só. Por esse princípio. Então você precisa mobilizar mais carga, por isso que a ideia é ter exercício unilateral, e você precisa também mobilizar, você precisa também ter exercícios bilaterais, porque nesses exercícios bilaterais, ou seja, eu vou fazer aqui, ó, rosca-punho, unilateral e depois rosca-punho com a barra bilateral, com as 2 mãos. Né? É um exemplo assim. Por quê? Porque você tem uma coordenação, e isso é muito mais específico no tatame, você precisar fazer pegada, trabalhar com os 2 lados, do que um só. Joia? Mas você precisa ter esses exercícios. Pensando nisso, galera, e sabendo que não tem muita gente que está ajudando vocês nesse sentido, eu fiz um treino e ele tá por R$19,90. R$19,90, Gabriel, você vai vender sim, eu vou dar para você a ferramenta para você desenvolver essas pegadas. São 5 protocolos de treino, tá? Diferentes, com tudo isso que eu expliquei aqui, seguindo toda essa dinâmica embasada na ciência, e além desse tipo de coisa, eu vou dar uma aula extra ali de como você fazer a pegada na prática. Sabe esse lance que eu expliquei das pegadas de transição e pegadas fixas? Na prática vai ter. É R$19,90, bicho. R$19,90. Perfeito? Vai estar aqui embaixo na descrição. E se você quiser entrar também para o meu curso Guarda Blindada, onde eu falo de retenção de guarda, são fundamentos. Não ficar explicando posição, mano. Você vai ter clareza do que fazer. Você não vai ficar travado. Eu também sugiro que você compre. São R$57,90. Se você comprar, você tem 7 dias de reembolso. Se não gostou, você pede o dinheiro de volta. Eu não vou te enganar e eu vou te dizer a verdade, cara. Se você for no meu Instagram agora, você vai ver um monte de depoimento de cara que teve uma mudança absurda. E aí eu te pergunto, R$57,90 é um valor realmente para você que faz uma diferença na tua vida? Mas vai fazer no teu jiu-jitsu, cara, com certeza. Eu não tenho dúvida. Eu te prometo isso. Porque o que traz o sucesso é a clareza. Sem clareza não há êxito. A clareza precede o êxito. Joia? Se você quiser ter isso, tá aqui embaixo na descrição. E se esse vídeo fez sentido, cara, se esse vídeo esclareceu algumas coisas para você, fala aqui pra mim, eu quero saber. Eu quero ouvir você. Porque eu leio os comentários e respondo. Fechou? Esteja à vontade pra comentar o que você quiser. E tamo junto, cara. Tamo junto. Tô aqui pra ajudar.